bater a porta, vieram lá os militares, abriram, os policiais, aliás, abriram e eu entrei lá para dentro. Quando eu entro, Justino, sim, poxa, estás aqui, sim, quem diria? Política, então não sei quantos começaram a dizer, abraçaram-me alguns, outros a felicitarem-me. O que é que aconteceu? Eu disse, ser da oposição. Então, nós já sabíamos, nós estamos a fazer o nosso trabalho, trouxeram para aqui, nós vamos recebê-lo, e o senhor vai para Congolote. Vou para Congolote, sim. Eu estava a pensar que Congolote era sair dali da cadeia civil para ir ao bairro Congolote, mas era o nome de uma cela. Tudo bem. Dali levaram, quando chego lá no tal Congolote, quem está lá é o Vitano Cingano. Eu, as coisas que acontecem de uma maneira que só Deus é que sabe. Então, pronto. Até pensei, bom, se me levaram para aqui, querem ouvir que tipo de conversa de ter com o Vitano, qualquer coisa de gênero, mas não foi por isso. É que o Vitano está numa cela sozinho, tem lá um beliche de 2 lugares, e eu ocupei o beliche de baixo, o Vitano está no beliche de cima. Conversamos muito durante a noite inteira, praticamente fez muitas revelações, que só por volta talvez das 4, 5 é que tive que dormir, porque também já estava muito cansado. E há dias que não sabia o que é um colchão. Então pronto. No dia seguinte de manhã ainda ajudou-me para poder tomar banho, não sei quantos. Ajudou-me para ter uma pequena refeição lá que dão, papas quentes. Tomei aquelas papas. E ele perguntou-me, tu vais para lá? Eu vou para lá, bem seguro de casa, há de sair. Eu disse, claro que sim. Quem não deve, não teme. Disse, tudo bem, mas esses gajos fazem o que querem. Se nas condições em que eu estou, seria demasiado fazer alguma coisa errada comigo. Porque as suspeitas estão lá, não é? As acusações estão lá. Para um indivíduo na minha condição, não procedem. Por isso eu estou seguro de que é de sair. Tá bom. Abraçámos-nos, deixei-lhes. E depois dali, levaram para o escritório lá da cadeia, para poder fazer o registro. E depois meteram-me no carro até o tribunal. A juíza no dia anterior tinha dito que ela só estaria lá porque precisava de concluir o meu caso. Ela era dia de folga para ela, mas estaria lá só para ver o meu caso. E foi o que aconteceu. Cheguei por volta das 9 e qualquer coisa, 10, e só voltou a atender-me, acho que por volta das 13. Porque ela disse que os problemas políticos são muito delicados e eles também sofrem pressão. Ela foi clara. Se nós não tratarmos bem este caso e não fundamentarmos devidamente, tomar alguma decisão que não vai agradar a quem deve agradar, nós é que vamos ficar mal vistos. Por isso, quando nos vê aqui a fazer tantas perguntas, com muita clareza, é para podermos escolher, não é, aquilo que são as verdades. Tudo bem. Então prontos, continuamos lá com o interrogatório. Uma das questões que me fez exatamente parar um bocadinho para pensar foi quando o procurador fez a seguinte questão. Senhor Mondlane, senhor Justino Mondlane, o senhor é da mesma causa com o Venâncio? É pela causa do Venâncio Mondlane? Eu olhei para ele e disse, aqui está um embuste. Se eu responder errado, sou capaz de pagar por uma coisa que não sei. Então eu disse, bom, eu vou ter que explicar-me antes de responder diretamente a sua questão, porque essa questão aqui é muito vaga e depois abrange muitas esferas. É assim, ok, à vontade. Então eu disse, foi público que o presidente da CNE, o senhor Carlos Matsinh, negligenciou tudo aquilo que foi contencioso eleitoral apresentado pela CAD e outros partidos, alegadamente porque não tinha tempo para poder resolver estes assuntos. E eu acredito que, nestes contenciosos, talvez o final daquilo que foram os resultados eleitorais podia ser diferente. Então, eu acredito que não houve justiça a partir daqui. É só ver que também o Tribunal Constitucional, mais tarde, fez um trabalho que não é seu e acabou alterando exatamente os resultados. Disseram, não, nós não estamos atrás da política. A questão apresentada foi, o senhor é ou não pela causa da justiça eleitoral? Se sou pela causa da justiça eleitoral, sou pela causa, sim senhor. Porque há muita coisa que aconteceu
mesmo a própria minha organização, a CAD, foi chumbada de forma deliberada, ilegalmente. Então chega. Então pronto, terminamos os quesitos, não é? Naquele momento. E a juíza disse, ok, agora vamos analisar. Então começou lá a análise, não sei quantos. E pediu ao procurador, perante tudo aquilo que havia sido exposto, aquilo que ele conseguiu apurar, os registros que ele tomou, qual seria a medida de adequação que devia ser tomada. Então ele disse, ele sugeria que pagasse uma caução de 20 mil meticais e que aguardasse o julgamento em casa. Perguntou ao meu advogado anuiu, a juíza ainda ficou uns minutos a pensar, depois disse, opa, ainda bem que o coisa do advogado anuiu, porque muitas vezes os causidos, quando estão aqui, defendem a todo custo, mesmo vendo o esforço que a gente faz para resolver com simplicidade e os problemas. Mas também não tem outra hipótese, se há 2 contra 1, por mais que eu dê uma proposta diferente, há de ser exatamente a vossa a prevalecer. Tá bem, vamos dar 20 mil meticais de caução e vai aguardar em casa. Tudo bem. Naquele momento, o procurador pediu para sair, porque tinha algumas coisas para fazer. Ele saiu e a juíza voltou a referir. Os processos políticos são muito delicados e nós temos que trabalhar com toda a minúcia para poder justificar cada decisão que nós vamos tomar. Eu sou temente a Deus, tenho medo daquele senhor lá no alto, eu respeito muito e por isso não quero amanhã ter a minha consciência pesada em relação a isto. Mas a medida tomada foi essa, foi de consenso com o seu advogado. Tudo bem, eu disse muito obrigado, meritíssima doutora juíza. Eu não tenho nenhuma objeção, apesar de que dinheiro não tenho. Isso é menor, é o menor problema. Há de se ver lá em frente. Ok, então dali estabeleceu-se exatamente essa medida de coação, passou-se um mandato de soltura, tinha que pagar os 20 mil naquela hora. O meu advogado teve que adiantar. Os meus filhos também foram buscar o que tinham na minha conta, na conta deles, juntaram e conseguiram pagar os 20 mil ao coisa. Mas em contrapartida, o próprio advogado quer 25 mil. Eu não sei onde buscar esse dinheiro, porque aquilo que eu tenho como salário são 9 mil meticais por mês. O meu salário líquido. Por quê? Porque estava a preparar algumas coisinhas lá da minha vida. Contas mal paradas, contas de empréstimo mal paradas, por aí assim. Então eu conseguia sobreviver com isso. Os meus filhos praticamente todos já são crescidos. Tenho 2 que são menores, que são da minha ajuda, mas não são do casamento. E é esta grande dor de cabeça que eu tenho. Quando me falam, quando me ligam, não sei quantos. Mas o que eu tenho a dizer é que eu compreendi ao longo deste processo todo, desse interrogatório todo, que a Frelimo mudou de estratégia de combate. Agora ela se escuda das instituições do Estado para atacar os seus oponentes políticos. Quando é um tribunal que te condena, você não tem como. Agora, quando era aquela altura, caçarem, baterem, molestarem, matarem, era visível que quem está a fazer esses ataques é a Frelimo. Eu até pensei, cada um confia nos seus próprios conhecimentos. Tendo em conta que o nosso chefe do Estado é um membro da Justiça, ele é o advogado 544, parece que é mestrado em Direito por alguma área qualquer por lá. Agora, então sabe-se o que está a acontecer nesse país. Agora, doutor Justino, mesmo sem aprofundarmos aqui, eu mesmo ficamos com pouco tempo, farei aqui umas 2 questões. Doutor Justino, eu ontem tomei a liberdade tive aqui um discurso no qual eu teria dito que o doutor Justino, em algum momento, acabou perdendo a visão porque não teve dinheiro para pagar uma operação aqui em Moçambique. Não sei se vocês conhecem. É verdade, é verdade. O doutor Justino é um funcionário público. Sou.
Onde é que trabalhou? Quais são as áreas que trabalhou como tal? Eu primeiro entrei como funcionário público em 1982, 82. no Ministério da Agricultura, como técnico de mecanização agrícola, saído do Instituto Agrário de Chimoio. Em 1989, quando as empresas estatais começaram a ter problemas, eu fui concorrer para o Banco de Moçambique. E fui apurado, entrei no Banco de Moçambique em 1989, agosto de 89, em Chimoio. Depois dali fui trabalhar na Beira, aliás, curso de ambientação na Beira, foram por 3 meses. E depois voltei e fui trabalhar em Chimoio. Mais tarde, quando o banco foi vendido, em 2001, eu fui reorientado. E saí dali e fui à faculdade. Então, concorri para a universidade como docente de português, porque já vinha dando aulas no curso noturno na Escola Comunitária Armando Emílio Gabuza, a Escola Comunitária não, Escola Comercial e Industrial Joaquim Mara, e depois dei aulas também numa escola que era do CIS, Escola Secundária 11 de Outubro, do CIS lá em Chimoio, e tive várias amizades por lá. Então, quando em 2001 saí, disse, não, a melhor coisa é formar-me. Então, concorri, fui apurado para o ensino português. Fui a Nampula, fiz o meu curso. Quando estava quase a concluir o bacharelato, arranjei problemas lá por ter denunciado orgias que eram praticadas entre professoras e alunos, a troca de notas. E isso custou muito, muito, muito perseguição, aquilo que eu dei o nome de terrorismo acadêmico. Ministério da Educação, depois? Depois, dali, vim para Maputo, licenciei-me e dei aulas na Unidade 18, na Escola Unidade 10, na Lhanguene Piloto, e fui terminar exatamente, não, na coisa também na Universidade Pedagógica, por um semestre de aulas. Trabalhou novamente no banco? E depois, não. Okay. Trabalhei no banco até 2001. Trabalhei no banco até 2001. Qual era o banco? Era o ex-BCM, que depois virou BIM. Ok. Estava a dizer que foi praticamente um funcionário público toda a sua vida. Sim. E quanto mais precisou, formou os moçambicanos durante muito tempo. Mas não teve condições de dinheiro para garantir que continuasse, tivesse a visão para continuar a formar moçambicanos, a transmitir a ser que é o conhecimento. E ontem, quando falamos deste assunto, nós realmente aqui no Diário do Povo não temos tido este espaço, mas alguns trabalhadores disseram, Mação, chama o Dr. Justino aqui, vamos ver o que vamos fazer por ele. Não é da nossa natureza, não é a nossa linha editorial fazer isto, mas neste exato momento o Dr. Justino diz que precisa de um valor para pagar, são 25 mil meticais. Sim, para pagar o coisa. O advogado levou dinheiro dele e pagou, aliás, pagaram as despesas judiciais, mas agora falta o dinheiro do advogado. É por aí. Sim. Só por ali, quando terminou como é que se diz? O julgamento, né? A audição, faltava pouco tempo para fechar uns bancos. Então, quem tinha direito rápido para poder fazer a transferência e ter o documento era ele. Okay. Então, adiantou, e os meus filhos, enquanto tinham coisa para o meu banco, ele também para os seus bancos, para juntarem o dinheiro, depois vieram e restituíram. Mas agora a gente vai falar, sabe sobre quem? Trump. Tem mais um capítulo dessa novela.